Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Tem aquela música, como é aquela música do Roberto Carlos? Eu voltei agora para ficar... Rogério Conde que liderava, vai voltar a liderar, né? Mas que por muitos anos, por muitos meses e por várias vezes, liderou o ranking de comentarista mais bonito da TV Com. Boa tarde, Rogério Conde, obrigado pela participação. Você estava hibernando, Rogério? Estava, fiquei um pouco ausente por motivos de trabalho, de outros compromissos, mas estou muito feliz, obrigado. Augusto, por voltar a estar participando dos programas aqui da TV Com, especial Ação e Reação, do qual eu tenho um carinho muito grande, porque foi uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de estar debatendo os assuntos da cidade, da nossa região, foi no programa do Ação e Reação há muitos anos atrás. E queria dar também boa tarde para o Jacinto, para o Gabriel Jacinto, é um prazer também estar aqui, e a todos os nossos telespectadores. Muito bom, obrigado pelas suas palavras sempre engrandecedoras. E nós temos também a presença do Gabriel Jacinto, empresário, contador, gentilmente vindo aqui ao programa. Temos vários assuntos para comentar, mas eu queria comentar rapidamente o aumento do transporte coletivo, que a tarifa vai para R$ 3,25, o municipal, o valor da tarifa de ônibus em Santos deve subir para R$ 3,25. A aviação Piracicabana foi a única, mas já era de se esperar, né? O Ariovaldo Feliciano, que é presidente da Comissão de Transportes, esteve aqui e disse assim, olha, eu não acredito que outra empresa vá poder participar. A Piracicabana foi classificada para a última etapa da concorrência e ela ofereceu, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa tinha colocado um teto de R$ 3,30, hoje a tarifa é R$ 2,90 e a empresa ofereceu R$ 3,25, viu, Rogério? Caso ganhe, o menor custo será o valor de R$ 3,25. O que preocupa, e nós aqui ontem, aliás, na segunda-feira tivemos aqui com o vereador Eduardo lá de São Vicente, e houve uma reclamação quanto ao troco da lotação. De que, por exemplo, quando é R$ 3,90, né, arredonda, é R$ 3,90 intermunicipal? Qual que eles cobram 4, arredonda para 4, que você me falou? É a intermunicipal, né? A intermunicipal, cara, ninguém nunca tem troco. Há uma dificuldade que o motorista é o cobrador. Eu fico preocupado, R$ 3,25, se não vão arredondar para R$ 3,50 a tarifa. Então não era já melhor fazer um preço redondo? Boa tarde, obrigado pela participação. Olha, Augusto e Gabriel, a gente percebe, era R$ 2,90, não era isso? Hoje é R$ 2,90. Então, está indo para R$ 3,25. Assim que ela for considerada vencedora, ela será a única que está, seria R$ 3,25. E a tendência é acabar arredondando mesmo, por aquele motivo que foi debatido por várias vezes, vários vereadores estiveram falando sobre isso, uns defendendo, a grande maioria do acúmulo da função, que você acaba inclusive estressando mais ainda o motorista e tudo, que acaba prestando um serviço às vezes de má qualidade, não a contento, porque acaba ficando irritado, a condução do veículo no trânsito fica complicada. Agora, o que a gente precisa também reconhecer, apesar do valor alto, que eu acho um pouco alto e tudo, mas a qualidade. O que a gente teve de um tempo para cá foi um ganho na qualidade dos ônibus, da frota, inclusive com ar-condicionado, tendo Wi-Fi e tudo isso, mas a gente precisa ter uma fiscalização maior por parte dos usuários. O que eu chamo a atenção aqui, e eu acho que isso deveria ser buscado, porque eu acho que a gente precisa buscar excelência no serviço, é você ter um monitoramento maior dos carros para você... Os horários. Dos horários. Isso é importante,
Porque você fica, aquele usuário fica às vezes sem saber que horas realmente o ônibus vai vir, você precisa se programar. Numa vida conturbada, como todos levam hoje, aquele que se utiliza do transporte coletivo, do transporte público, precisa ter certinho exatamente que horas que a cada linha passa. Isso eu acho fundamental. E não funcionou aquele sistema que eles tinham colocado? Foi da época do Papa ainda. Papa não funcionou, não, né? Que era cada ônibus teria um GPS, você no ponto de ônibus teria um painel, mas não funcionava. Nunca funcionou. Eu vi um funcionando, que foi aquele, acho que da praia, quase esquina com o Canal 3 ali. Ali funcionava. Ali funcionou por um período e depois nunca mais. E se gastou um dinheiro considerável com isso e nunca mais se falou nada a respeito. O sistema de transporte coletivo acho que é um desafio, né, para todas as grandes metrópoles, não é isso, Gabriel? Boa tarde e obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Eu preciso registrar quase as mesmas palavras do Rogério, porque você foi o primeiro a me receber aqui em Santos, quando nós trouxemos o conceito de escritório virtual. Eu tenho que falar um lado bom e um lado ruim também. Por exemplo, agora eu estava viajando e andei bastante de metrô, estava em Londres, estava na Alemanha, e eu sou obrigado a registrar que existe também um acúmulo de passageiros nos horários de pico. É verdade. Então, na verdade, o que eu tenho que registrar é que não existe aí uma deficiência generalizada no nosso transporte coletivo, porque é famoso, por exemplo, que em Tóquio o acúmulo de pessoas é grande, não digo a violência, mas o empurra é muito grande para você entrar nos vagões. E eu registro que agora em Londres, eu andei bastante de metrô e no horário de pico é cheio. É isso que eu quero registrar, não é um privilégio nosso. Com relação a preço e a qualidade que você mencionou, eu acho que nós temos um espaço muito grande para melhorar ainda. Eu vejo que, por exemplo, se nós formos comparar o metrô de São Paulo, as linhas, por exemplo, aquela linha Lilás que está sendo construída ainda apresenta um atraso muito grande, o que seria uma solução muito grande para nós. Para São Paulo, né? Nós. Eu acho que nós aqui vamos ter um problema do VLT, né? O VLT está parado. Já começou lá a movimentação em São Vicente, gratuitamente. E o VLT está, de certa maneira, suspenso por ordem judicial até que se resolva um embrólio que o Rogério já acompanhou. Nós avisamos isso há 2 anos e meio atrás, nós fizemos um programa aqui, o Manuel Gonzalez alertou para a irregularidade do projeto que saía da linha férrea foi alterado, e foi alterado sem ter a autorização ambientais. Na época o presidente Emiteu disse que podia fazer qualquer coisa. E acho que a lei vale para todos, né? Você que constrói, a sua empresa que constrói obras públicas, a lei é igual para todo mundo, não é? O Estado não tem nenhuma benesse na lei, não é? Não tenha dúvida. Eu acho que toda obra desse porte, ela é essencial ao planejamento. É verdade. Então o projeto faz parte de todo um planejamento que é macro. Então qualquer tipo de alteração precisa ser aprovada. Agora, eu questiono um pouco, viu, Augusto? Eu sei que é um pouco polêmico isso, mas essa alteração eu não acredito que tenha sido tão significativa a ponto de se parar uma obra que, afinal de contas, é de interesse da população. É verdade. Eu acho que se houve um erro, que esse erro seja sanado, que essa eventual modificação possa ser esclarecida do porquê disso. Agora, tudo bem, mas com celeridade. O que a gente não pode afinal, é o dinheiro público que está sendo empregado nessa obra. Eu concordo com você. O meu único senão é que eu acho que deveria ter partido da MTU um processo de forma humilde, não é? Porque se a lei existia, claro, o promotor público ele está seguindo a lei. Ali tem senão daqui a pouco é pelo bem público. Não vai acontecer o que aconteceu com os estádios aí na Copa do Mundo,
que por causa de uma Copa do Mundo se gastou bilhões de reais, se alterando inclusive até a forma de licitação, sim, alterando que é tudo a lei urgência, sem licitação, aquela coisa toda. Eu acho que no caso do VLT você tem toda a razão, é um projeto importante, é um projeto que atende a toda a municipalidade, mas faltou por parte da MTU, e acho que até por parte de algumas pessoas do Poder Público Municipal, a humildade e a sensibilidade de dizer, olha, lei foi feita para ser cumprida pelo Estado e pelo cidadão comum, pelo município. Não, e até de forma regressa também, sem no dúvida. Sentido de que, olha, o projeto era esse, só que nós chegamos à conclusão que esse traçado não é o ideal. Nós vamos precisar fazer um pequeno ajuste. Olha, podemos fazer esse pequeno ajuste? O Papa não fez isso quando da ciclovia da praia? A ciclovia da praia, o correto... Foi o Beto. Na época do Beto, ela era para ser o traçado dela junto à areia. Areia, era o Beto. Não, desculpa, na ligação Santo-São Vicente, ela não pôde passar pelos prédios. Ali já foi o Papa, não foi o Beto. Não, já foi o Papa. Já foi o Papa. Aí o Papa consultou o Ministério Público. Olha, a gente quer fazer aqui. Aí o Ministério Público falou, não pode fazer. Eu sei porque essa obra fomos nós que executamos, inclusive. Aí teve que fazer do outro lado, não foi isso? Exato, o traçado. Mas o Ministério Público é que não concordou. Não foi, ou orientou, né, para não fazer. Isso, o próprio meio ambiente, na época, como diz que não poderia passar a ciclovia, porque era o projeto original, lembra? Era passar ela inteira, na orla toda da cidade, era passaria por trás junto dos da prédios, areia, isso junto mesmo. da areia, e passaria inclusive até ali na divisa, junto à areia. O Ministério Público falou não. E interligar com a outra aqui, né? Exatamente. O Ministério Público falou não, ela tem que passar junto à rua. Então foi feita a ciclovia no início do jardim. E que depois, chegando lá, parou. O que vocês estão levantando talvez seja um dos grandes problemas que acompanha toda a obra pública, que é a falta de planejamento. Que é o mal do Brasil. Que é o mal do Brasil, que eu vejo que, infelizmente, se nós formos comparar o Brasil, pelo menos os empresários, de uma maneira geral, são muito carentes de planejamento. Planejamento, eu acredito, como vocês todos estão batendo muito nesse ponto, de uma restrição ambiental ou de um problema de orçamento, um problema orçamentário, é a falta de planejamento. Infelizmente, isso aí caracteriza muito a nossa gestão. Não é só do poder público, Gabriel? Não, eu acho que não. Infelizmente, existe aí uma carência de conhecimento técnico que muitas vezes leva empresas a dificuldades muito grandes. Então, eu vejo... O poder público brasileiro, ele se caracteriza muito pela incompetência administrativa. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser registrado. Mas a falta de planejamento, que é isso que vocês estão enfatizando, eu concordo que é bastante comum no Brasil de uma maneira geral. Gabriel, dia 30 agora, amanhã é o último dia da entrega do imposto de renda. Do imposto diz que os contadores, mês de abril, o cara acorda, come e dorme na contabilidade. Eu, como contador também, em São Paulo nós temos a nossa empresa já há muitos anos, eu voltaria no problema do planejamento. Eu acho que dependendo do tipo de contribuinte, existe a necessidade muito grande de um acompanhamento mensal, porque dependendo da característica, vamos falar, financeira, fiscal de cada contribuinte, o imposto é pago mensalmente. Então nós temos o carnê-leão, nós temos ganhos de capital, nós temos ganhos de renda variável, enfim. Eu vejo que existe uma necessidade grande, você levantou um ponto muito importante, da necessidade de todo contribuinte se identificar, vamos falar, com as características legais e tributárias da operação dele, para que ele possa ser atendido mensalmente e evitar essa correria de última hora, que eu vejo que isso acaba gerando muito erro, você acaba perdendo, por exemplo, a oportunidade de aplicar incentivos fiscais sociais, que eu vejo que é muito importante, porque a nossa legislação permite que se faça esse tipo de aplicação para o fundo da criança, enfim. Caso você planeje o seu imposto de renda, eu vejo que você pode contribuir não só para a sua pessoa,
mas também para a sociedade de uma maneira muito mais efetiva. São os projetos de isenção fiscal, exatamente, né, que acaba... Exatamente. Mas o nosso sistema, desculpa, só uma coisa, o nosso sistema também, ele acho que propicia um pouco esse despreparo e essa falta de planejamento, porque é muito complicado, não é? Olha, não poderia simplificar um pouco essa parte do imposto de renda, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica? Não, eu acho que nós vamos separar então, eu acho que é muito importante nós separarmos os assuntos. A pessoa física, existem realmente contribuintes com uma característica tributária, vamos falar, bastante mais complexa. Então as pessoas têm rendimento no exterior, as pessoas têm aplicação na bolsa, as pessoas têm renda de aluguel, as pessoas têm uma renda agrária, uma renda rural. Então isso faz com que ele tenha a necessidade de ser acompanhado por um profissional da área. Quer dizer, é um extremo, talvez o extremo mais complicado da legislação da pessoa física. Se nós falarmos da pessoa jurídica, existem já opções mais simplificadas que poderão trazer resultado não só... por um assunto muito importante que você levantou, que eu acho que vale a pena um alerta aqui para todos, já que nós estamos discutindo sobre isso. Eu sou do CRC de São Paulo. E existe uma preocupação muito grande na nossa prestação de serviço como contadores, que a maioria das empresas hoje, e esse é um fato que serve como um alerta importantíssimo, pagando imposto sem ter lucro, porque as empresas não apresentam uma contabilidade regular. Então não existe a possibilidade de você identificar a sua carga tributária se você não tiver uma contabilidade regularmente preparada, mensalmente preparada. Então existem várias publicações do próprio Conselho nosso, vários artigos, vários programas alertando a sociedade de que uma contabilidade bem feita, ela inclusive pode, veja bem, são mais itens, a melhor opção da carga tributária que você pode ter. A empresa vai optar pela... Exato, a menor. Porque a contabilidade, ela não tem só como um propósito básico a carga tributária, a apuração dos impostos, a distribuição de resultado. Porém, esse assunto vem sendo tratado bastante, vocês todos devem saber sobre o SPED contábil, SPED fiscal, o E-social que vai entrar agora nesse exercício. E isso vai obrigar que as empresas todas tenham um comportamento muito mais regular, o que vai não só valorizar a nossa profissão como contador... Vai encarecer o serviço contábil para as empresas? Olha, vai, porque a partir de agora, efetivamente, o volume de trabalho, as horas envolvidas, dependendo da empresa, vai gerar um tempo maior mesmo. Entretanto, eu trouxe para vocês aqui, eu ajudo a escrever uma revista, chama Revista Contas, e a última edição... ela trata de um artigo que eu entendo bastante pertinente. Por exemplo, o pequeno empresário, sim, ele é do Simples, ou ele é um MEI, ou enfim, ele se entende isento de todas as obrigações. E no último artigo que eu abordo, justamente eu chamo a simplicidade do lucro real. Por quê? O lucro real é aquele sistema de tributação onde você precisa de uma contabilidade, todas as obrigações acessórias são completamente definidas, com prazo, ao passo que, por curiosidade, isso vale a pena comentar para todos, que o microempresário, ele é muito mais complicado do que todos pensam, porque você tem tabelas a serem seguidas, você tem limites de faturamento. Essa comparação que você está fazendo do lucro real é em razão do lucro presumido que muitas empresas optam de pagar... Por isso, você levantou, né? É esse o aspecto que eu quero realmente colocar. Quer dizer, quando ela tem prejuízo, ou se ela não... como a referência é o exercício anterior, isso. Então se nesse exercício ele tiver uma receita inferior à do ano passado, já era, ele vai pagar mais, não é isso? Isso, então na verdade o elemento principal aí nós teríamos que primeiro definir a atividade, sim, segundo ponto definir o volume de faturamento que você está falando, porém imaginando uma situação, como você mesmo colocou, lucro presumido.
não necessariamente a opção pelo lucro presumido é a melhor opção tributária para todas as empresas que atualmente hoje fazem essa opção. Eu posso assegurar para vocês, por dados estatísticos, que a maioria das empresas hoje pagam mais imposto do que deveriam pagar. Você paga ICMS? A construtora paga ICMS quando produz, né? A remessa de material. Tem nada a ver, que hoje me disseram isso, eu falei, construtora, ICMS, não tem nada a ver, não. Diz que é uma das maiores, é um dos tributos mais significativos. É pesado. É pesado. É dizer, hoje, sem dúvida nenhuma, acho que mais do que a contabilidade, as empresas grandes precisam de uma assessoria contábil, né? Quer dizer, a contabilidade não é só fazer os livros, né? Acompanhamento diário. Tem que ser acompanhamento diário. Diário. Você tem que ter um profissional, dependendo do porte da empresa, você tem que ter um profissional exclusivo seu. Isso. E um escritório, né, uma empresa dando um suporte para esse seu funcionário. Quer dizer, o Brasil dificulta. É o que a gente está conversando, é toda essa questão da falta de planejamento. Tudo no Brasil hoje é mais complicado. Você vê desde da contratação de um colaborador até uma eventual dispensa, tudo é mais difícil aqui. Por exemplo, já que você falou um colaborador, eu acho que um dos assuntos mais polêmicos, eu tenho que ver o lado bom e o lado ruim. Mas terceirização. Tudo na vida, viu? Tem os prós e os contras. Tudo tem um custo. Por exemplo, hoje a discussão mais em pauta é a terceirização. É verdade. Exatamente. Eu acho, e eu sempre que tenho que comparar, gente, Augusto, com... Toda vez que se compara, você tem que se comparar com alguma coisa, melhor ou pior, para uma referência para você ter um parâmetro. Então, por exemplo, a nossa legislação trabalhista, ela efetivamente é muito antiga, e eu não estou só me referindo à parte de custo, mas todas as obrigações. Então, eu entendo que a terceirização hoje traz uma vantagem operacional para qualquer tipo de empresário. Eu vejo que é uma mudança que infelizmente vem com um certo atraso, tá certo? Eu acho que o corporativismo sindical acabou ainda segurando muito, e eu vejo que na prestação de serviço, por exemplo, que não é novidade para ninguém, o número de pessoas jurídicas trabalhando como empregados. PJs. Na área de informática, isso era muito comum. Então eu vejo que essa regulamentação é muito importante. Vou comentar com vocês um artigo que eu li na revista Exame que trata bem disso. Eu sou obrigado a registrar o nome, é uma empresa muito grande, a marca de computadores Positivo, ela teve um desenvolvimento muito grande a partir do momento que se restringiu os PJs. Não, o contrabando também, PJ, tudo sim. isso. Porque a partir do momento que você consegue trazer um equilíbrio econômico, o mercado se desenvolve sozinho. Ele tem uma capacidade de desenvolvimento, de uma autonomia muito importante. Então eu entendo que a terceirização, por exemplo, é uma mudança favorável para nós, para a sociedade. Eu fiz um debate aqui sobre a terceirização. De um lado o Cirino, que é sindicalista, do outro lado o Clemente, que é empresário. Empresário, né? Da área de saúde. E eles têm a mesma opinião ou não? Não, houveram em alguns momentos consenso e outros não, até porque são bem distintos, né? Tem um dos maiores, se não o maior empresário da área da medicina daqui da nossa região e um dos principais sindicalistas também na região. É que cada um vê, não é, com uma ótica, né? Então o sindicalista vê com uma ótica, o empresário vê com outra. Na verdade, o que a gente percebe é que o empregado que está no meio, né, é o que mais sofre.
Porque a legislação trabalhista é uma legislação bastante dura e que acaba dificultando, inclusive, essa relação de trabalho. Tem muito empresário hoje que tem dificuldade até em contratar gente. Porque muito, fala, então. Esse é o problema. E a terceirização, eu tenho... Veja, eu não vou fazer nenhuma defesa aqui, não cabe a mim a isso. Mas eu tenho certas restrições quanto às terceirizações em alguns segmentos, né? Eu penso que... por exemplo, eu vivo isso no meu prédio. Eu não apito nada no meu prédio, mas lá é terceirizado. Eu acho um absurdo, né? Acho que a portaria não dá para ser a portaria terceirizada. E olha que nós temos lá bons funcionários, 2 inclusive, que todo dia que eu entro, o cara me pede, pô, seu Augusto, me registra pelo prédio, puxa vida e tal. Então há, né, aquelas discussões. Penso que a regra de trabalho deveria ser mais maleável, como é nos Estados Unidos. Mas não esquece. O cara trabalha. Nos Estados Unidos, o cara quiser trabalhar meio período, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar um período inteiro. E tira da informalidade até. Esse é o principal, eu acho. E outra coisa, aqui nós demos 13º, damos férias. Não é? Aí o cara diz, mas nos Estados Unidos não tem isso. Não, mas o cara recebe por semana, que é a mesma coisa. O 13º nada mais é que a 5ª semana a mais que os meses têm e que não são computados, né? Porque ninguém trabalha, o cara recebe, quem trabalha por semana, recebe toda semana. Quem trabalha por mês, recebe uma vez por mês. Um mês que tem 5 semanas, o cara só recebe 4 semanas. Um dia que alguém fizer essa conta, né, vai perceber que o 13º nada mais é do que essa 5ª semana a mais que... Só que você tem dificuldade em pagar por semana. Se você quiser chegar aqui e falar assim, vou pagar todo mundo por semana, como é nos Estados Unidos? O cara recebe por semana trabalhado. Outra coisa, não foi trabalhar, filho, ema, cada um com seus problemas, né? Mas eu estava doente. Aí vai da relação. É um bom funcionário? Vai ser reconhecido. Foi o que o Clemente falou aqui e que o Cirino concordou. A legislação trabalhista, ela não protege todos os trabalhadores. Ela protege os trabalhadores, aqueles que não são bons trabalhadores. Porque o bom trabalhador... Ela iguala, né? Ela iguala. Melhor, você colocou melhor, ela iguala. E o empresário, ele valoriza o bom trabalhador. Não precisa de lei para valorizar. O camarada, quando é um bom funcionário, o próprio empresário valoriza. E a legislação iguala todo mundo. O cara que não é bom trabalhador, não tem produção. Dentro desse assunto que nós estávamos falando, do mal do Brasil, a falta de planejamento e tudo, a gente pode colocar também, até como debate, isso que eu acho fundamental, também no Brasil, outra coisa, não existe a meritocracia, em hipótese nenhuma. Você vê, você tem um terceirização vai poder. Então, você tem um complicador, inclusive pela legislação. Sem dúvida. Nós temos isso, e esse problema se agrava em todas as esferas, na esfera pública, na privada. Não existe meritocracia no Brasil. Por isso, nós temos todo mundo, você iguala todo mundo. Você não consegue dar um destaque para aquele colaborador que, de repente, se sobressai aos outros. Que você sente que ele veste a camisa, como a gente fala, que é complicado isso. Aqui não, nós damos aqui. Quando o cara se destaca, a gente aumenta a carga de trabalho. Na TV Com, a gente aumenta a carga. Esse cara é bom, dá mais 2 horas de trabalho para ele por dia. Aí a gente aumenta. Pode dar trabalho para ele que ele aguenta. Ele aguenta, o cara é bom. Olha, nós tivemos no ano passado, no retrasado, não me lembro, o orçamento americano não tinha sido aprovado. Não sei se vocês vão lembrar disso. Quase né? Estava parando a economia americana. Os funcionários públicos não iam trabalhar porque não estavam recebendo. Porque no orçamento não tinha sido aprovado. E o cara, quando foi aprovado, que os caras voltaram a trabalhar, estou dizendo no modo, estou generalizando, voltaram a receber. Porque lá é o seguinte, o cara também não tem um problema que o funcionarismo público, que no Brasil tem, que eu acho que é um grande problema, que é estabilidade no emprego. O cara é uma tranqueira, não vai trabalhar, é vagabundo, põe o paletó na cadeira, mas ele tem estabilidade de emprego. Não tem cabimento, nos dias de hoje, estabilidade no emprego. Isso não existe. Espera um pouquinho, Augusto, eu acho que vale a pena, já que nós estamos comentando de emprego, estamos comentando de produtividade, vale a pena comentar um fato muito importante que eu acho que a maioria desconhece.
Na Alemanha existe uma feira chamada, em Hannover, uma maior feira industrial, chama Hannover Messe. Eu acabei de participar. Por incrível que pareça, a participação brasileira foi mínima, para não falar praticamente inexistente. Vocês têm ideia do número de empresas que participaram? Centenas, né? Deve ser um número significativo. Do mundo inteiro, 6 mil participantes. Olha só. Muito bem. 6 brasileiras. Que absurdo, né? Nem a Apex, que é o órgão, a agência de promoção de exportação Tava do Brasil, lá. estava lá. É absurdo. Então, realmente, nós muitas vezes ficamos discutindo sobre custo da produção da mão de obra, produtividade, porque, inegavelmente, o estrangeiro está muito mais preparado que a gente. Não só na infraestrutura, não só na parte trabalhista, que é o que você está se referindo, um custo de energia mais barato. Sem dúvida. Então, se nós formos identificar as nossas desvantagens, são Elas muito superam, grandes. né? Elas são muito grandes. Eu acho que o empresário brasileiro, você, por exemplo, da construção civil, é difícil. Eu sei que é difícil, a carga tributária em cima da sua atividade é muito grande, e isso tudo dificulta. Então, Olha, como é que nós vamos falar de emprego se o próprio órgão de incentivo à exportação Não no Brasil estava presente. não estava presente? Eu tenho que fazer intervalo, mas só para deixar, é tão conflitante. A Votorantim, na crise hídrica, e que acabou criando uma crise de energia, ela diminuiu a produção dela em mais de 30%, chegou a diminuir em 50% a produção, porque era mais barato vender a energia que ela produz. E a Uzi Minas agora, também nesse período aí, eles deram uma diminuída na produção para fornecer energia. Estava mais barato vender energia para o sistema do que produzir. A produção. E veja, isso é um crime, né? Porque a energia está lá, a rede está instalada, está produzindo, a indústria não. Você vê, até agora, a Brastemp, o Consul, uma dessas empresas, mandou, não sei qual foi a Consul, Brastemp, mandou 3 mil caras embora. Né? As montadoras estão mandando gente embora. E a essência de um país é o seu parque industrial, não é verdade? A produção. Vídeo Alemanha. Né? Porque a construção civil, eu dito aqui pelo Macaé, presidente do Sintracomos, está preocupado, viu? Todos nós. Você também está? Todos nós. Estava preocupado. Primeiro que diminuiu sensivelmente. Mostramos o caso daquela empresa, PDG, construiu um prédio, estava construindo ali na Silva Jardim, contratou a engenharia Chain, que a Chain quebrou, pediu recuperação judicial, não pagou ninguém, estava uma briga danada, eles ocuparam o prédio lá. A situação não é brincadeira, não. Vamos fazer um breve intervalo? No próximo bloco nós continuamos com o programa, hoje com a presença do contador e empresário Gabriel Jacinto e o galã Rogério Conde. Nós vamos para o intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço.
Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Faça como o Rogério Conde e a Engeterpa tem a Ozan para os seus funcionários. Você sabe que é um benefício que muitas empresas às vezes se esquecem. Em algumas convenções coletivas já existe a obrigatoriedade, né, do seguro funeral, e outras dão por iniciativa própria, como é o caso da Engeterpa. Você tem Ozan, Rogério? Não, eu não tenho Ozan. Não. Você não está no time dos caras. Você não está no time do Eduardo Filete, que acha que vai virar sementinha, né? Eduardo Filete acha. Primeiro, eu nunca vi isso. Eduardo Filete fala para todo mundo que tem 45 anos e está completando 56 anos. É um absurdo, né? Não é? É o Peter Pan. É um absurdo. Tem que fazer o Ozan, pô. Mas eu acho interessante. Sabe que a gente já conversou sobre isso? Tem que fazer. E aí nós estamos pensando mesmo, porque você vai desenvolvendo, né? Isso é dinâmico. A sociedade é toda dinâmica. Você começa a ter preocupações agora que você não tinha lá atrás. Não deixa de ser uma remuneração interessante. Super, sem dúvida muito bacana. nenhuma. E outra coisa, você oferece para os benefícios que a Ozan oferece são muito mais, são maiores do que a gente só imagina do... Não, é um conforto, é um conforto a mais, né? Você poder proporcionar isso. Quando a gente fala de morte, é sempre uma coisa delicada. Eu trato de forma até mais descontraída, porque todo mundo vai morrer, né? Não tem o cara, não, esse filho... Não menos o Pelé, que é eterno. Menos o Pelé, que é eterno. E as dívidas do Santos. Aliás, nós estávamos falando de meritocracia. Vocês não pagaram o hotel do cara lá, vão piorar a renda da... A Vila já tem uma dificuldade de não ter público. E quando tem um público mirradinho, ainda vão piorar... Augusto, nós falamos de meritocracia. O Santos vai ser vai ser campeão paulista sem receber. Olha que beleza. Os jogadores não recebem tem que e vão ser campeões paulistas. Parabenizar essa diretoria. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando mão de obra, não só o meu amigo João, corintiano, fanático, gente boa, torcedor, o cara empresário, aguerrido, criou o maior centro de excelência portuária da América Latina. Agora começou a capacitar os trabalhadores do porto lá de Cuba, viu? Poxa, que bacana. Parabéns. Sem dúvida. Está no Panamá, capacita trabalhadores na África, grande Incatep. Hoje, qualquer terminal, Embraport, Santos Brasil, Libra, BTP, os trabalhadores que operam os equipamentos destes terminais passaram pelo Incatep. Tem a sua carteirinha, tem a sua qualificação, e o Incatep no site tem um banco de dados onde você tem uma pontuação e as empresas elas vão buscar neste banco de dados os trabalhadores
que porventura, olha, grande João, Que os bacana, trabalhadores, isso, não, o João olha, e você faz, quando você está simulando, você está online com a Índia, os softwares desses equipamentos estão sediados na Índia, e é uma avaliação online do trabalho que você desenvolve. Por isso, eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. Nesta quarta-feira, a presença do Gabriel Jacinto e também do Rogério Conte. Estava com saudade do Rogério. Falei, pô, Rogério, você precisa vir mais ao programa. Agora, diz ele que estabilizou, ele já cumpriu um ano sabático e agora vai se dedicar a discutir os assuntos da região, não é isso, Rogério? Claro, eu tenho o maior interesse. Aliás, eu sou apaixonado pela cidade e pela nossa região e sempre que tenho oportunidade, estou dando os meus palpites e, de alguma forma, procurando colaborar. Muito bom. Eu queria entrar num tema importante, o Gabriel. Você sabe que a Baixada Santista, ela tem uma situação curiosa, né? Nós temos um aterro sanitário, que é o terrestre, que no ano passado, se eu não estiver enganado, estava com a sua licença prestes a vencer, né? Limite. Foi feita uma ampliação, vai poder receber mais 5 anos de resíduos. Mas o que chama a atenção é que Mongaguá, por exemplo, manda o lixo para Mauá, né? A Praia Grande, até o ano passado, não sei quantos, mais de 300 caminhões diários levavam lixo para Mauá. São Vicente também levava para Mauá, no governo Tércio mandava para Mauá. Cubatão, por muito tempo, mandou para Mauá no governo da Márcia Rosa. Quem usava o terrestre era Santos, me parece o Guarujá tinha aquele imbróglio e tal, enfim. Não se discute, e aí eu tenho que concordar com aqueles que criticam a AGEM, não pelos nomes das pessoas que estão à frente da AGEM, porque entra diretor, sai diretor, não é o diretor que vai alterar a ação da agência metropolitana, mas sim o interesse dos prefeitos. Entra prefeito, sai prefeito, entra diretor da agência, sai diretor da agência e ninguém consegue resolver um problema do lixo, que é um dos se não for, agora está competindo com a água, esse problema da água é grave, mas o lixo é um problema que só vai aumentar, viu, Gabriel? Não há uma discussão quanto a isso. Eu trago notícias boas, vamos falar. Eu trouxe da Alemanha, o ano passado, uma empresa alemã especializada na montagem de uma planta para tratamento de resíduo urbano. Ontem, nós tivemos a Prefeitura de Santos, a própria Terracom, que é a empresa responsável hoje pela coleta de resíduos aqui na Baixada, e está existindo uma discussão já bastante avançada no sentido de nós termos um consórcio de municípios para justamente tratar esse assunto de uma forma um pouco mais produtiva e lucrativa, porque um primeiro momento eu sou obrigado a registrar. O resíduo urbano, ele traz uma rentabilidade muito grande, eu não estou só falando de alumínio, mas é vidro, são metais, é papel, e se bem tratado, existe aí uma remuneração muito grande e uma diminuição do material que vai para o aterro sanitário. Existe uma planta dessa já instalada em São Paulo, na Vega Sopave. Os representantes municipais estiveram ontem lá visitando a planta e eu estou bastante otimista que essa solução do resíduo urbano é uma questão de tempo, principalmente com relação aos outros municípios aqui da Baixada. Então, é efetivamente uma solução bastante importante e eu me sinto... eu tenho uma identidade muito grande aqui com a Baixada também, venho para cá desde de menino, então eu vejo que é uma solução que pode ser tremendamente interessante. Rogério, eu penso que o resíduo deva ser discutido, né, de forma ampla, naturalmente. Você tem já os projetos, o lixo eletrônico, né? Você tem recolhimento do óleo, você tem o catatreco, você tem o lixo seletivo, que me parece que está interrompido, enfim. Mas é um problema que precisa ser discutido de forma
regional, não dá para cada prefeitura pela continuar. logística. A logística esse é o problema. problema. Nós temos os resíduos sólidos da construção civil também, que precisam ter um destino adequado. Agora, o Gabriel tocou num ponto, e você, na sua introdução, que eu acho que é o cerne da questão. O problema é que nós temos uma região metropolitana que não age de forma conjunta, de forma metropolitana. O que a gente ainda tem problemas de vaidade dos políticos. Mas não pode, né? Então, não pode. Mas por que esse assunto que é tão importante? Todos nós sabemos da importância, o que o ser humano está fazendo com o meio ambiente. Os reflexos estão aí. Foi comprovado cientificamente. Por que até agora nós não conseguimos discutir de forma realmente objetiva o destino dado aos resíduos da nossa região? Nós não conseguimos nem discutir direito a mobilidade urbana entre esses municípios. É verdade. Então nós temos um órgão que aqui, você bem falou, não vão entrar no mérito de quem está à frente da pasta, de como não é, mas nós temos um órgão que não funciona da forma como deveria funcionar. Objetivamente, essas discussões elas acontecem aleatoriamente e depois termina. Então, existe às vezes um interesse de um município maior do que o outro, e a coisa acaba não funcionando. Então, enquanto esse órgão não tiver autonomia para realmente tomar as decisões e fazer com que cada gestor municipal aqui, cada prefeito realmente falem todos a mesma língua, essa discussão não vai para frente. Que a necessidade ela é iminente, eu não tenho dúvida. Nós precisamos discutir. Esses resíduos todos precisam ter um destino adequado, principalmente nós que estamos numa ilha. Isso é um fato. Agora, essa discussão, até onde ela vai, essa que é a minha dúvida. Quer comentar, Gabriel? Quero. Eu acho que inicialmente existia uma dificuldade técnica que hoje foi suprida pela tecnologia nova que foi desenvolvida. Existem hoje vários setores com uma possibilidade muito grande de reciclar. A reciclagem, ela é uma atividade tremendamente lucrativa. Hoje, por exemplo, uma coisa até curiosa para comentar com vocês, eu visitei uma empresa especialista na reciclagem de nylon que é usado para lingerie. Esse nylon, essa sucata, tem um outro nome, não seria uma rebarba, vamos falar assim, mas o corte, se é utilizado para fabricar peças automotivas. Então a tecnologia hoje, ela está facilitando bastante o lado, vamos falar, lucrativo da coisa, fora o ambiental. Porque o ambiental também hoje, se nós formos analisar, existe uma legislação municipal realmente levando ou exigindo que os municípios tomem providência nesse sentido. Então, o quadro, de uma forma geral, ele leva a uma solução. Então, efetivamente, a tecnologia pode se aproveitar. Eu não sei fazer nenhum comentário sobre o ponto que nós conversávamos aqui antes do programa, sobre o resíduo da construção civil. Eu confesso para você que eu não estudei a construção civil. Os outros resíduos, eles são tremendamente aproveitáveis como combustível, como plástico, enfim, a gama de aproveitamento é muito grande. E me comprometo a estudar o assunto e a trazer Gabriel, deixa eu somar um tema para você. Esse tema de resíduo da construção, ele é um tema grave. É grave. Precisa ser mais... me parece que as administrações públicas... resolveram, Rogério, se eu estiver errado você me corrija, de forma muito simplista. Hoje 25% do resíduo de construção são das grandes construtoras, 75% são das obras, né, que as pessoas fazem. Domésticas. As domésticas. Aí você tem a caçamba, né, que você aluga, que o preço é exorbitante porque o terreno na área continental, que é a destinação final, que é uma área da prefeitura, está arrendada para uma outra empresa, que é a Terracom, que deve pagar lá uma ninharia, se paga alguma coisa, e que cobra uma fortuna. Para retirar o... Não, para que o cara possa levar a caçamba para descarregar lá a caçamba. E aí ele cobra caro, o caçambeiro repassa
o valor para o usuário, e o usuário fica refém de... Né? Ele não pode jogar o lixo na rua porque é multado. Para ensacar o entulho é complicado. Aí se criou um outro fenômeno aí, que é caminhões de entulho. Né? O cara tem um caminhão, enche de entulho, joga-se não sabe aonde e tal. Então, passou, e acho que a municipalidade, Santos, São Vicente, qualquer uma dessas cidades, elas têm que parar de pensar só nelas e pensar no cidadão. Se criou tanta dificuldade que hoje o cara ele pensa 2 vezes antes de alugar uma caçamba, Rogério. No caso das empresas, das construtoras, por exemplo, diferente, ainda foi criado, sistema, né? Foi criado um gerenciamento. É verdade. Você tem que você fazer tem que até fazer projeto, laudos. exatamente. Você faz todo um tempo. Mas é caro, não é caro? E o problema, a gente não sabe exatamente a fiscalização se ela atua da forma como deveria. Por exemplo, o cara vai fazer uma reforma, ele tem que apresentar na Secretaria plano de gerenciamento. Plano de gerenciamento. Aí eu pergunto, tudo bem, o construtor faz, mas quem garante que o cara que está levando... Por isso, é a falta da fiscalização. Não é? Esse é que é o problema. E acho que a gente fala muito na privatização, né, dos serviços. Eu sou, sem dúvida, também acho que o poder público não tem capacidade para administrar muita coisa. Mas ontem, aqui com os meus convidados de hoje, nós estamos comentando, por exemplo, a Prodesa. Poxa vida, a Prodesa não podia fazer a limpeza urbana? Não tinha lá as margaridas, você não era nascido, tinha as margaridas. Poxa vida, é uma coisa. Aliás, era uma vocação, era uma vocação inicial. E não tem segredo nenhum, você tem um grupo, aí mandaram para a Terracom. Aí tínhamos o lixo, tiraram, mandaram para terra. Bom, só o seu Toninho ficou rico, né? A Prodesa ficou endividada, ele ficou bilionário, mas a cidade ficou endividada. Acho que nós tínhamos que repensar isso. Por que não recriar, não digo, mas reforçar a Prodesa? Qualificar os quadros. Limpar a rua, será que não é difícil? Pelo contrário, eu me lembro das margaridas, eu via margarida na cidade toda, as moças, as senhoras limpando, varrendo as ruas. Hoje, para ver gente varrendo é uma dificuldade, quase não vejo. Limpeza de galeria, quem tem os caminhões lá, o hidrojato, é a Terracom. Poxa vida, passa para a Prodesan, né? Mas de se estudar. Não, eu acho. O senhor Toninho já ganhou dinheiro, vai viajar, vai para a Europa, fica lá. E aí a cidade constrói, trabalha, se desenvolve, não é? Eu acho que esse seria um caminho. O que não dá é para você alugar uma caçamba 500 pau hoje. É 500 reais. 500 reais. É caro, não é caro? Aí é complicado, né? E você deixa na frente do lugar... O risco ainda de um acidente de carro e tudo mais. Não é o risco. Os caras enchem de entulho. Não é do seu, é do outro. Não tem caçamba vazia, né? Não tem caçamba vazia. Você já deve ter presenciado isso. O cara aluga uma caçamba e põe na frente da obra, ele tem que contratar um vigia para não deixar ninguém colocar entulho na caçamba dele. Fora os pontos da cidade que são eleitos também para a população, para ser descarte. Pelo amor de Deus, Rua Luísa Macuco, do lado da hospedaria dos imigrantes, sabe ali aquela esquininha ali? Sei, ali perto da Unifesp. Não é feio aquilo? É horrível. É horrível, tem cabana, tenda e não sei. Aí eu acho engraçado, o cara tá na Praça do Sapo, tá na Praça da Independência e joga um papel no chão que não deve, tá errado. Aí vem os guarda municipal e pumba, multa o cara. Outro dia multaram o rapaz lá que jogou um pedaço de papel no chão, multaram o rapaz. Eu pergunto, por que eles não vão lá na Silva Jardim e não multam os moradores de rua? Chão, tem fogão, tem cabaninha, entulho para lixo e o caramba. Por que não vai lá e não multa o morador de rua? Então, essas incoerências, eu acho importante o Gabriel ter trazido essa discussão do lixo, aliás, do resíduo, né? Urbano. Mas que, na verdade, no caso de Santos, com com o desenvolvimento da construção civil, acabou gerando toneladas e mais. Eu não sei, deve ter, o pessoal lá da Sercob fez algum número assim, olha, quantas toneladas nos últimos... Não, tem um levantamento, eu não tenho o número certinho, mas das construtoras é muito pouco.
O problema esse 25% o problema do resíduo, pelo menos no resíduo sólido da construção, são as obras domésticas. E que o cara às vezes fica refém. Por isso que tem muita gente que joga nas esquinas. Você tem que educar, né? Essa população precisa ser educada também, né? Mas você não concorda que deveria haver... O município também poderia facilitar nos valores. Claro. Ninguém está dizendo para não cobrar, mas eu acho que o Estado, e não estou falando do município de Santos, o Estado está muito guloso, viu, Gabriel? É que, na verdade, infelizmente, mais uma vez, eu sou obrigado a registrar aquele primeiro assunto inicial, planejamento. Sem a contrapartida, né? Está guloso então, sem a por contrapartida. exemplo, existe hoje recursos do governo federal para ser aplicado nisso, existe uma legislação específica que trata do resíduo urbano. Então, efetivamente, e não posso deixar de concordar também com o Rogério que existe uma pouca educação da população que acaba também trazendo uma consequência bastante negativa. Eu vejo que é uma possibilidade grande, volto a falar, a Baixada começou a se movimentar nesse sentido, podemos esperar novidades. É difícil prever na administração pública, mas pelo menos aquela inércia deixou de existir. Que bom. Então isso é um ponto muito importante para ser registrado. Muito bom. Fico muito feliz de saber disso. Rogério, muito obrigado pela sua participação. Quero vê-lo aqui na nossa bancada mais vezes, viu? Obrigado, Augusto, pelo convite. É sempre um prazer estar participando aqui do programa. E principalmente da grade toda da TV Com. Mandar um abraço a todos os nossos telespectadores que estiveram com a gente e um abraço para o Gabriel também, dizer que foi um prazer dividir a bancada essa tarde. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, uma satisfação está grande aqui. Eu registro novamente que o Augusto foi a primeira pessoa, obrigado. O primeiro meio de comunicação a me receber aqui em Santos, há uns 3 anos atrás, e fico feliz de estar aqui de volta, fico feliz de conhecer o Rogério e... vamos trabalhar, estou otimista. Esse é o Gabriel Jacinto. Obrigado pelas palavras, viu? Hoje a bancada com o Gabriel Jacinto. Rogério Conde voltou. Força. Tá forte, hein, Rogério? Olha aí, ó. Que é academia? CrossFit. Vou fazer lá. CrossFit Santista. Mato Grosso. Qual é o nome da academia? CrossFit Santista. CrossFit. Diz que levanta pneu, sobe em corda, é isso, né? Isso, é o chamado... Tá na moda, como é... É como se fosse... Chamam aí de ginástica funcional, mas tem toda uma técnica. Não, mas eu já ouvi também, não tem um outro nome, é circuito, não é isso? Não tem ginástica funcional. Olha aí. Eu vou fazer esse negócio, vou emagrecer, fazer esse negócio aí. Não é tão assim, né? Os exercícios são mais... muito dinâmico, você não enjoa, é bacana. Legal. Eu andei vendo, mas tem uns caras bonitos lá, viu? Preparados. Tá de eu ficar igual um desses caras, né? Largo a minha mulher na hora. Vou ficar gatinho, largo a Fernanda na hora, viu? Tá pensando... Porque homem... Isso é uma coisa... Homem e mulher, né? Os dois. Nós tivemos um caso aqui, não vamos citar aqui na TV. O cara tava namorando, tava barrigudo. Aí o cara se separou da namorada, ficou magro. Aí ficou um mês sem namorar. Aí começou a namorar, já tá engordando de novo. Não é engraçado isso? O homem... Alguma coisa mexe, né? Empresa... A minha outra menina aí também, produtora de um programa também, ela tava gordinha. Aí separou o namorado, ela deu uma emagrecidazinha. A produção tá não foi, uma produtora de um programa da TV, que eu não vou nem citar o programa e nem a produtora. Uma moça que produz. Ela tava namorando, tava gordinha. Ela largou do namorado, ou o namorado largou da... Ficou magrinha. O homem e a mulher, olha, são dois seres impressionantes, né? É interessante. Agora eu vou falar pro rapaz que emagreceu, que já tá engordando, que voltou a namorar, pra segurar um pouco, não é verdade? Ainda bem que você tá falando que não é pra trocar de namorada, né? Alguma coisa, pra não trocar de namorada de novo. Eu sou fiel, namoro a minha esposa, é a recomendação que eu dou a todos. Você tem que se apaixonar uma vez. Esse negócio de ficar se apaixonando várias vezes não funciona. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.